E aí, amigo, tudo bem? Você já percebeu que depois que a gente faz um fatiamento no ProSlicer, ali do lado esquerdo, no Feature Types, aparece um item chamado Gap Fill? Você sabe para que ele existe? Você sabia que existe uma forma de desabilitá-lo? Não sabe? Então segura a peruca que depois do break eu mostro como é que faz. Bem-vindo de volta, amigos! O Gap Fill nada mais é do que uma funcionalidade complementar ao processo de fabricação. Se a gente pensar que o processo de fabricação começa pelo perímetro, depois ele vai para o external layers, depois ele vai para o preenchimento, para os enfios, e se os três não são capazes de preencher todo o entorno da peça e sobra exatamente alguns espacinhos, que são os gaps, o Gap Fill entra em ação e preenche exatamente esses espaços. Com isso, a peça acaba não tendo exatamente espaços em branco e, consequentemente, fica mais resistente e a parte finalizadora, um top layer, fica super bonito. O que acontece é que em algumas peças talvez isso seja um pouco desvantajoso e não tenha tanto uma questão de resistência ou até mesmo uma questão de deixá-la mais bonita. Eu vou mostrar agora, logo na sequência, como que a gente faz para desabilitar o Gap Fill, e com isso eu vou mostrar para vocês que a gente teve uma redução de mais ou menos em torno de 1h50 nesse processamento, mas mesmo assim eu também trago algumas outras dicas para a gente conseguir preencher exatamente os espaços. Legal? Então bora lá para o ProSlicer que eu vou mostrar para vocês como que é feito. E cá estamos, amigos, com o nosso ProSlicer já aberto, e eu vou dar continuidade nessa videoaula importando um arquivinho super legal. Na verdade, ele é um vaso, ele foi modelado pela Paula do Roboticando. Se vocês ainda não conhecem ela, eu vou deixar o link na descrição do canal, porque ela tem vários vídeos super legais e eu recomendo vocês a seguir. Bacana? Bem, a primeira coisa que a gente vai analisar aqui é um pouquinho a própria peça, Então nós temos um pouco aqui de textura, nós temos aqui na parte das paredes, nós temos em torno de 3 ou 4 milímetros. Vamos dar uma olhada aqui na parte de baixo. E aqui nós temos o suporte dos pés. Talvez aqui seria interessante a gente colocar o suporte, mas não vem muito ao caso para esse vídeo. Mas de certa forma é uma peça super simples a gente imprimir, mas que tem bastante coisa relacionada ao Gap Fill, que eu vou mostrar para vocês logo na sequência. Bem, para a gente imprimir, para a gente fatiar essa peça, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar uma reduzida no tamanho, até para ficar um pouco mais fácil de a gente manipular ela, até para não gastar tanto tempo assim de renderizações, do próprio fatiamento e tudo mais. Primeira coisa, para as pessoas ainda que não estão tão familiarizadas assim com o ProSlicer, na parte direita inferior vocês podem ver a parte do Object Manipulation, que é exatamente as configurações relacionadas à posição, rotação, escala do objeto, tanto em milímetros quanto também em percentuais. Então aqui você consegue exatamente fazer tudo o que você precisa para mexer um pouquinho na peça. Então se você colocar ela em algumas áreas diferentes do centro da peça, vocês vão observar que o X e Y eles são modificados, tá? Para a gente deixar no centro da mesa, é só a gente clicar aqui no Arrange, que é exatamente onde ele mantém no centro da minha mesa, legal? Então vou voltar aqui para a parte do Object Manipulation e eu vou mexer um pouquinho, vou mexer de forma proporcional, em todos os meus X, Y, Z. Para que a proporcionalidade aconteça, o cadeadinho aqui da parte de escala ela tem que estar fechada, tá? Então aqui eu vou deixar com 80% da minha peça. Então vocês observem que o X, Y e Z acabaram mantendo o mesmo percentual. Porém, eu vou mexer um pouquinho no Z, vou deixar ele um pouco mais baixo. Então como eu faço? Eu abro o cadeado, clico sobre o Z e altero só o elemento que eu preciso. E aí, consequentemente, ele não mexe de forma proporcional tanto no X quanto no Y. Legal, gente? Bem, com isso eu já tenho aqui a minha peça prontinha para a gente começar a brincar com ela. Do lado direito aqui, que nós temos as configurações aqui de altura de layer, qual tipo de filamento, configurações de printer, que não vem muito ao caso, porque são configurações super simples, tá? Não tem nada de diferente, mas olha que legal, nós temos aqui já a configuração de infio de 5%. Aqui nós estamos utilizando o Geroid, tá? Para a gente confirmar se é o Geroid, a gente clica aqui em Print Settings, a gente vai aqui em Infio, e nós observamos aqui no Filling Partner o tipo de Geroid. Legal, gente? Vou voltar aqui para a mesa. E aqui na mesa já estamos com o objeto e eu vou agora mandar fatiar a peça. Legal? Com isso, o que ele vai mostrar para a gente? Ele vai mostrar aqui na parte esquerda superior, ele vai mostrar um item chamado Feature Type, que mostra exatamente tudo que o ProSlicer vai fazer sobre a peça. Então,
qual é o tipo de perímetro, quanto que ele está gastando em cada perímetro, interno, externo, qual que é a quantidade de enfio que está sendo utilizado, em questão de percentuais, e também o próprio gap fill. Legal? Então, logo de cara, vamos analisar um pouquinho esta parte. Então, aqui nós temos no Feature Type, nós temos as cores e os nomes. Para quê? As cores, para a gente ter uma melhor visualização sobre o próprio elemento, né? Então, logo de cara eu já sei que o amarelo é o perímetro, o external, o perímetro é o laranja, o enfio interno aqui é em vermelho, e assim fica fácil de a gente entender o que o ProcessSlicer fez sobre o objeto, para a gente ter até tirar alguns insights interessantes aqui. E o branco, que é o Gap Fill, que a gente vai falar logo em sequência. Legal? Vou voltar aqui para a parte direita e vamos observar exatamente, olha o tempo que ele está gastando com relação a essa peça. Então, ele está gastando por volta de 8 horas e 1 minuto, um pouco mais até porque tem todo o processamento ali de esquentar a mesa, esquentar o hot end e tudo mais, mas vamos observar aqui que seria em torno de 8 horas, legal? 56 gramas de filamento, 18 ali metros e assim vai. Então nós temos aqui 8 horas para produzir essa pecinha. Bacana. Bem, se a gente voltar para a parte do Feature Type, a gente observa que o perímetro ele vai gastar em torno de 2 horas e 14, o externo perímetro 2 horas e 40 e o Gap Fill está gastando 2 horas e 2 minutos. Então ele está sendo até proporcional até a parte de perímetro que está gastando todo o meu filamento e o Gap Fill ele não está gastando tanto assim. Por quê? O Gap Fill, vou até aproximar um pouco mais para a gente observar. O Gap Fill, gap vem da palavra espaço, tá? Vem da tradução de espaço. Então, o fill é exatamente o preenchimento e o gap é o espaço. Então, todos os buracos ou os espaços que tanto o perímetro ou o interno infill ou o solid infill não conseguiram preencher, o gap infill vai lá e preenche, tá? O espaçamento é preenchido através desse gap infill. Então, por que ele gasta tanto tempo assim, Valmir? Porque basicamente não é só a composição ou a deposição de filamento aqui, mas sim exatamente todo o travel que ele tem que fazer layer a layer. Por quê? Se vocês observarem, vou até tirar um pouco do zoom, se vocês observarem, ele tem toda a parte aqui na parte da esquerda, né, exatamente nesse ângulo. Depois aqui no meio a gente quase não observa, né, tem alguns aqui no meio. E depois a gente volta para a parte da direita e vocês observam que tem mais. Então, o que acontece? Ele não faz exatamente como um perímetro ou até com o externo perímetro, que ele vai depositando todo o filamento em toda a via volta de toda a minha layer, né, toda a minha camada. Ele coloca um pouco, movimenta o carro, né, movimenta o hot end, deposita um pouco de filamento, anda de novo, anda de novo. Então, todo o tempo, não só da deposição, mas também de andar do hot end, é contemplado exatamente nesse tempo aqui. Por isso que ele acaba sendo um pouco custoso, porque ele não tem tantas assim deposições, mas ele tem tanta movimentação assim, tanto no X quanto no Y. Legal? Bom, se a gente considerar que é uma peça que tem 3 camadas de perímetro, né, tem 3 camadas de layer, né, vamos até vir aqui no Print Settings, vamos voltar aqui na parte de layers em perímetros e vamos observar aqui no Vertical Shells, ele está com 3 camadas de parede. 3 camadas de parede é considerado até um objeto bastante resistente, né? 2 ok, de 3 para cima já começa a realmente ser um objeto bastante resistente. Então, talvez nesse tipo de peça, né, nesse tipo de objeto, talvez o gap fill pode ser realmente descartado, porque a própria parede já vai fazer exatamente a resistência suficiente aqui. Por quê? 2 funcionalidades interessantes que o gap fill faz. Claro, o preenchimento do próprio, até 3, né? O próprio preenchimento dos espaços, né? Para quê? Para deixar exatamente a peça bonita, então eu não tenho nenhum espaço aqui, eu não tenho nenhum buraco. E o terceiro é exatamente, ou melhor, o segundo, né? O segundo é exatamente a manter a resistência na peça. Por quê? Porque ele faz exatamente a cola entre as paredes. Só que, como eu falei para vocês, como tem 3 paredes aqui, né, nessa peça, talvez o espaçamento no meio não seja realmente um problema. Tá? É claro que varia de peça para peça, mas esta aqui, por exemplo, eu fiz uma impressão dela e ela fica super resistente, mesmo estando um pouquinho ali oculto, né? Ou um pouquinho em toda a minha peça, na verdade, né? Ela não tem exatamente preenchimento em todos os espaços que eu realmente preciso, só em alguns que eu vou mostrar logo na sequência para vocês, tá bom? Então, qual seria a minha sugestão aqui? A gente tirar o gap fill. Mas, Valmir, como que eu tiro o gap fill? Bem, no ProcessSlicer, tanto na versão 2.3 quanto na versão 2.3.1, não tem ainda um botão
ou alguma configuração que eu vou lá e eu desabilito essa funcionalidade. Existe já uma thread de conversas exatamente para uma implementação disso, que provavelmente ele deve ficar aqui em layers e perímetros nessa parte advanced, tá? Mas como ele não tem aqui a forma de desabilitar e na versão posterior, que é a 2.3.1, também não está saindo ainda, como que eu faço para desabilitar isso? Bem, existe uma forma super simples de fazer isso, que é muito trivial até, que é você clica aqui no Print in Settings, você vai na configuração chamada Speed, e onde está a configuração de Gap Fill, que aqui está como 50 milímetros por segundo, eu simplesmente vou zerar essa funcionalidade. Com isso, o ProDesign você entende que eu não tenho uma velocidade configurada. Se eu não tenho uma velocidade configurada, eu não tenho como fazer exatamente essa movimentação, né? Eu não consigo colocar, depositar filamento exatamente no Gap Fill. Então, com isso, se a gente desabilitar, né, deixar zerado o speed e eu mandar fatiar novamente, vocês vão observar aqui na parte esquerda, no Feature Types, né, no Feature Types, ele sumiu. Basicamente, não vai ter mais o Gap Fill, mas, consequentemente, a gente vai ter, vou até dar um zoom aqui para a gente ver, vocês vão observar que ele vai ter alguns espaçamentos aqui, tá? Mas ele sumiu exatamente da parte esquerda, ou seja, o nosso tempo de impressão ele reduziu drasticamente. Ele saiu de 8 horas e 1 minuto, que era o que estava, para 5 horas e 56 minutos. Ainda assim é um tempinho alto, mas considerado com essa peça que ela tem toda uma questão aqui de textura e tudo mais, é uma peça que teoricamente até é um tempo razoável, tá? Em 0.2 milímetros e tudo mais, é uma peça razoavelmente boa para ser impressa em 5 horas, né? Vomir, você falou um pouco de resistência e tudo mais, então quer dizer que essa peça aqui ela tem problema de resistência? Não, ela não tem problema de resistência. Como eu falei para vocês, 3 camadinhas é muito interessante. 3 camadas de layer, né, de parede, é super bom. E você até um bônus aqui com relação a essa parte de parede, tá? Em alguns tipos, né, de impressão, onde a peça inteira é fechada e tudo mais, e normalmente as peças inteiras fechadas dá para a gente diminuir ou até fazer peças ocas e tudo mais, mas pensando que aqui eu estou utilizando 5% de infio, né, eu estou com 5% de infio, que é exatamente esse enfio que está aqui embaixo. Vou até descer aqui, vou colocar aqui na minha camada de baixo, eu estou com 5% de enfio. Normalmente quando a gente imprime peças onde utiliza cores um pouco mais claras, por exemplo, o branco pérola, um branco um pouco mais transparente, mas que não é aquele branco mais leitoso, consequentemente a gente vai conseguir ver exatamente, porque a luz de fora ela vai acabar entrando um pouquinho e vai conseguir exatamente ver um pouco desse formato de filamento. Para algumas pessoas isso é legal, para outras nem tanto, mas como que eu faço para diminuir isso? Tá? Tem duas coisas legais aqui que vocês podem fazer. A primeira delas é exatamente aumentar a quantidade de perímetros. Você pode colocar aqui 4, 5, e isso já faz com que a camada se torne-se mais rígida, né? Ela vai ser mais grossa e a luz não vai ter tanta profundidade assim para entrar, e aí, consequentemente, você vai ficar com o enfio invisível. Tá? A outra coisa legal é vocês mudarem exatamente o External Perimeter Force, ou seja, aqui o que a gente está fazendo? Ele começa exatamente na parte de dentro e a última camada é a camada externa. Se vocês inverterem ela, vocês colocarem esta funcionalidade aqui para ele começar de fora para dentro, a de fora para dentro também faz com que a camada externa fique um pouco mais grossa e com isso eu deixo de entrar um pouco de luz e consequentemente eu consigo deixar o enfio um pouco invisível. Não resolve 100%, mas também é uma dica interessante ali para quando a gente quer resolver um pouquinho essa questão de deixar o enfio um pouco mais invisível. Legal, gente? Principalmente para esses filamentos que tem um pouco mais de translúcido, né, que são mais transparentes. Voltando aqui para a questão do gap fill. Almir, como que eu deixo então a peça um pouco mais resistente, como você falou? Legal. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou voltar aqui na visualização normal, né? Vou tirar aqui da minha área de printer, né? Da área de seleção já impressa, né? Ou melhor, na área onde a gente visualiza exatamente as configurações de fatiamento. E aqui eu vou utilizar um recurso chamado Higher Range Modifier, tá? O que esse cara faz? O Higher Range Modifier você pode fazer de duas formas, tá? Você pode clicar com o botão direito sobre o elemento, né, sobre o nome do objeto e adicionar para aqui, ou também clicar com o botão direito sobre o próprio objeto na tela e selecionar aqui Higher Range Modifier, tá? Os dois levam para o mesmo elemento, para a mesma funcionalidade.
Esta parte aqui, o que eu faço? Eu consigo fazer modificações no meu elemento a partir de uma altura, né? Então eu tenho um start e stop aqui, e aqui eu consigo mexer exatamente até na altura. Então se eu quisesse, por exemplo, colocar aqui 35 para ele começar e terminasse aqui em 40, tá? Vamos pensar que eu quero colocar no meio da peça, eu quero colocar um pouco de gap fill, legal? Eu quero deixar aqui no meio e eu quero também modificar também a altura, por exemplo, eu quero colocar 0,15, 0,12, eu quero colocar 0,24, por exemplo. Aqui também dá para fazer, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou setar exatamente o Start e Stop, vou manter exatamente a mesma configuração de layer, legal? Vou voltar aqui no meu Print in Settings, vou só confirmar se a velocidade do Gap Fill está zerada, legal? Vou voltar aqui para minha mesa, vou agora clicar sobre o Range High, vou clicar sobre aqui na engrenagem, botão à direita, vou vir aqui em ADD Settings ou Advanced Settings, vou vir aqui em Speed e vou selecionar Gap Fill, legal? Com isso, ele vai habilitar para a gente modificar a velocidade do Gap Fill apenas neste pedaço do 35 mm até 40 mm. Olha que legal. Aqui eu vou vir e vou colocar novamente os 50 mm por segundo e vou mandar fazer o slice novamente para a gente ver a diferença, tá? Basicamente esse recurso é muito legal, tá? Ele é um recurso, é um adendo aos próprios modifiers que eu já expliquei em vídeos anteriores. Eu vou deixar até um link aqui em cima para vocês até se aprofundarem um pouquinho mais, mas aqui você consegue exatamente setar uma posição de uma forma muito mais fácil do que clicar com a botão direita, adicionar um box ou um cilindro e tudo mais, tá? E olha que legal, voltando aqui no Feature Type, eu tenho o Gap Fill habilitado novamente e ele está gastando apenas 10 minutos em vez daquelas 2 horas e 1 minuto, porque ele não está mais em toda a minha peça, ele está apenas da configuração de 35 a 40. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em 38, vou dar um zoom aqui para a gente observar, vocês vão ver que o branquinho novamente foi colocado. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em 46, 45, por exemplo, ele volta a ficar com espaço. Olha que bacana. Então, você consegue setar exatamente em um pedaço da peça modificações. E com isso, a gente pode simplesmente colocar e resolver a partir do topo, para exatamente não ficar com espaçamentos aqui em cima. Então eu vou clicar aqui novamente em Layer, vou clicar sobre o mais e vou colocar aqui, por exemplo, 63 mm, né, para ele começar a partir do Layer 63 e, volta para cá, e vou colocar aqui para o final para ser, por exemplo, 78, tá? Aqui não importa muito, ele pode passar um pouco do tamanho da peça, não tem problema com relação a isso. Vou clicar aqui sobre o elemento, sobre exatamente essa configuração que a gente acabou de criar. Vou clicar novamente com a botão direita, vou vir em AD Settings, Speed e vou clicar em Gap Fill. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, 50 mm por segundo. E a partir desse momento, vou pedir para ele fatiar, para a gente ver exatamente a diferença na última camada. Porque vocês vão ver que, assim como na metade, no top layer, ele também vai preencher o Gap Fill. Com isso, a gente consegue ver e consegue exatamente resolver os buracos que provavelmente iriam ficar em cima. Então aqui em cima a gente, olha só que legal, vou vir na última camada, né? No 65, 66 na verdade. Olha que legal, ele preencheu todo aquele espaçamento que estava em branco. E na metade da minha peça também eu tenho exatamente o preenchimento do Gap Fill. Com isso eu tenho um pouco de resistência na parte de baixo, fechando exatamente no meio. Então eu junto aqui os layers na parte do meio, né? Todos os perímetros e tudo mais, as paredes, e fecho aqui em cima, com certeza deixando a peça mais resistente do que ela estava antes, apenas com os espaçamentos ali vazios. Legal, gente? Com isso, se a gente olhar agora, vamos voltar aqui na questão de tempo, e olha que legal. A gente saiu de 8 horas e 1 minuto, a gente reduziu para 5 horas e 56 minutos, e agora com essas pequenas configuraçõezinhas, 6 horas e 7 minutos. Que na minha visão e experiência e tudo mais, é um tempo bastante bom para esse tipo de peça aqui. E é isso aí, galerinha. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha pra gente, compartilha com a galera, ativa o sininho para vocês receberem as notificações de novos vídeos e deixe nos comentários se vocês gostaram ou não. Aproveita e deixa nos comentários o que vocês gostariam de saber mais sobre o Process Slicer para eu criar bons conteúdos para vocês. Um forte abraço e até logo.